Olá, meus queridos amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube, bem-vindos mais uma vez. No vídeo de hoje estaremos dando seguimento à série História da Igreja, cobrindo os anos 431 a 451. Antes, por óbvio, não poderia me esquecer, faço aquele lembrete tradicional. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e comente. São 3 gestos importantíssimos. Com esses 3 gestos, você ajuda a aumentar o tráfego do canal na plataforma e a alcançar centenas e centenas de outras pessoas. É uma maneira de o algoritmo do YouTube reconhecer a importância deste canal. E não custa nada. Basta 3 gestos simples e rápidos. Inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber as notificações e comentar. 3 gestos rápidos para ajudar a aumentar o tráfego do nosso canal e juntos caminhando nesta jornada de aprendizado mútuo. Você aprendendo de onde você está e eu aprendendo daqui, porque esse é o melhor aprendizado, é o aprendizado interativo. Como eu disse nas minhas palavras introdutórias, hoje vamos tratar dos anos 431 ao ano 451. No ano 431, tivemos o Concílio de Éfeso. Mas para falar do Concílio de Éfeso, é bom retomar o ano de 428, quando Nestório foi patriarca de Constantinopla. Para situar você em termos históricos, Constantinopla é hoje a cidade de Istambul, a capital da Turquia. Naquela época, Constantinopla era a capital do Império Romano Oriental, já que naquela época o Império Romano já estava dividido em 2 partes. O Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental. Então, Nestório era patriarca da igreja, diga-se de passagem, da igreja de Constantinopla, no ano 428. E ele preconizou, ele ensinou que em Jesus havia 2 pessoas distintas. É bom enfatizar esse ponto porque ele é muito sutil. Não estamos tratando aqui de 2 naturezas, mas 2 pessoas distintas, e Maria teria sido mãe apenas de Cristo, ou seja, do Jesus homem. E em razão disso, algumas vezes Jesus agiu como homem, as suas ações foram simplesmente humanas, e em outras ocasiões as suas ações foram divinas, porque ele teria agido como Deus, ou seja, 2 pessoas distintas, não são 2 naturezas. Esse é o ponto que precisa ser frisado, porque é muito sutil. Então, o Concílio de Éfeso corrige esse erro de Nestório, que passou a ser chamado de nestorianismo, e diga-se de passagem que também nesse concílio, o Concílio de Éfeso, há também a condenação do pelagianismo. O que é o pelagianismo? O pelagianismo, ainda existente nos dias de hoje, o pelagianismo ensina que nós temos méritos suficientes para obter a salvação mediante as nossas obras.
Ambos os conceitos, o de Nestório e o de Pelágio, ambos foram condenados pelo Concílio de Éfeso. Em relação ao pelagianismo, não temos mérito algum. É a obra perfeita, suficiente, definitiva e eficaz de Cristo. É pelos seus méritos que somos salvos. E em relação ao nestorianismo, a correção se deu exatamente nesse ponto. Maria foi considerada a mãe de Jesus do ponto de vista humano, porque Jesus foi gestado em seu ventre por 9 meses, mas também ela foi considerada a portadora de Deus. Porque se em Jesus, como definiu o Concílio de Éfeso, habitavam duas naturezas, não duas pessoas, não eram duas pessoas distintas, duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, distintas, mas inseparáveis, então Maria teria sido a portadora de Deus, é o chamado Theotokos. Então ela seria também a portadora de Deus, porque essas duas naturezas, diga-se de passagem, já estavam presentes no próprio bebê em gestação, porque a própria Bíblia diz que Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Então, o Concílio de Éfeso corrige esse ponto e estabelece as duas naturezas distintas, mas inseparáveis. Jesus foi completamente homem e Jesus foi completamente Deus. Duas naturezas distintas, mas inseparáveis. Esse ponto foi definido pelo Concílio de Éfeso no ano 431. Deste ponto, pulamos para o ano 432. Claro que aqui são aqueles pontos de destaque. Não é possível que a gente trabalhe com os detalhes importantes da história, mas para o nosso propósito, o que importa são os pontos de destaque. No ano 432, Patrick evangeliza a Irlanda e nos próximos 30 anos a Irlanda, em sua maioria, se converte ao cristianismo. E Patrick tem um protagonismo enorme na história da Irlanda, e inclusive em Nova York há uma catedral católica que leva o seu nome, São Patrick, porque ele foi elevado à condição de santo pela Igreja Católica. E aqui eu não estou entrando no mérito de discutir essas questões teológicas, eu estou apenas traçando uma linha histórica para que você tenha uma informação como a história da igreja se desenvolveu ao longo dos séculos. Daí entramos então para o ano 440. Nesse ano, Léo o Grande se torna papa e ele toma uma atitude. Devemos considerar que já no ano 440 o Império Romano está em declínio, aliás, o Império Romano Ocidental, que durou até o ano 473, o Império Romano está em declínio e Léo, como Papa, ele persuade, ele consegue convencer Átila, o Huno, a não invadir e já enfraquecer Roma, que estava em processo de declínio, estava enfraquecida, porque já estamos próximos da queda total do Império Romano Ocidental, que se deu no ano 476. Daí nós vamos então, para terminar o vídeo de hoje, para o ano 451. Neste ano, nós temos o Concílio de Calcedônia. O Concílio de Calcedônia tem o seu foco
na natureza divina e na natureza humana de Jesus, ou seja, aprimora o conceito da existência de ambas as naturezas em Cristo, distintas, mas inseparáveis. Também confirma a condenação, ou condena o apolinarianismo, o nestorianismo, o monofisismo, embora a igreja egípcia cópita e a igreja da Etiópia tenham ficado divididas em relação ao monofisismo e em relação à questão da natureza de Cristo. Mas, de maneira geral, essas questões foram definidas no Concílio Calcedônico, e convém que se diga que as igrejas protestantes e também as igrejas evangélicas seguem as posições desses primeiros concílios, o Concílio de Éfeso e o Concílio Calcedônico no ano 451. Com esse ponto, estamos encerrando o nosso vídeo de hoje, lembrando mais uma vez, 3 gestos simples, rápidos, mas importantes. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e comente, para que possamos aumentar o tráfego do nosso vídeo e alcançar mais pessoas com a nossa mensagem. E até a próxima semana, se Deus quiser.